Alô, donos de postos queridos do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu tava morrendo de saudade aqui da nossa casinha. Estamos de volta ao estúdio do Minas Petro Cast, aqui na sede do Minas Petro, em Belo Horizonte. Você sabe que nós gravamos vários conteúdos para vocês no meio da feira do Congresso de 2023, mas agora estamos de volta e estou de volta com uma pergunta provocativa. Como anda a sua saúde? Mais que isso, o que você tem feito para a manutenção da boa saúde? Trouxemos um especialista para falar sobre isso, mas antes apresentar o pessoal da casa. Flávio Pereira está aqui comigo, diretor do Minas Petro, dono de posto e tenta ser atleta também, né, Flávio? Bom dia aí, pessoal. Fui convocado aqui novamente. Essa fama de atleta tá pegando aí, acho que não é isso tudo não. Mas estamos aqui para tentar ajudar, fazer algum comentário, alguma dica para o empresário entender que tem como cuidar da saúde, tem como fazer exercício físico e continuar sendo empresário, continuar trabalhando. Isso com certeza tem como fazer. A ideia de trazer o Flávio aqui é para mostrar para vocês que é possível sim alinhar atividade física a uma rotina meio maluca de trabalho que é de revendedor de postos. Então, nosso convidado especial hoje, vou ter que ler o currículo do rapaz aqui, porque é muito extenso e vou focar no que vai ser a abordagem do nosso podcast aqui hoje. Ele é formado na UFMG, tem diversas especialidades, mas claro que vamos focar hoje na pós-graduação em Medicina do Esporte, pós-graduado em Medicina Regenerativa e Funcional, pós-graduação em Nutrologia, ou seja, tem experiência para falar do assunto. Muito obrigado pela presença, doutor Henrique Tavares Barreto, tudo bem? Tudo bem, eu que queria agradecer a oportunidade, porque na verdade vi falar de mudança de hábito de vida, de melhoria de qualidade de saúde para as pessoas, de fazer as pessoas durarem melhor e por mais tempo, é sempre bom. Virou a minha vida e hoje eu quero ver se eu consigo dar alguma dica para a turma aí. Com certeza. Doutor Henrique, queria falar, acho que já deu um ensejo aqui na abertura, dono de posto é um cara que trabalha muito, é um mercado muito dinâmico e às vezes há uma falta de tempo para encaixar ali uma atividade física, até mesmo uma alimentação saudável, o cara tem que comer rápido e tal. Como é que seria o primeiro passo, uma primeira dica para essa pessoa que tem uma rotina muito dinâmica? Bom, eu acho que a primeira questão é a pessoa entender que a atividade física é remédio, entre aspas, né? Quando a gente começa uma atividade física, a gente está melhorando parte neurológica, disposição, energia, produtividade. Então a pessoa vai conseguir, até no próprio trabalho, conseguir melhores resultados. Então eu falo que é começar, é dar o primeiro passo. Se a pessoa não faz nada, às vezes se ela conseguir determinar um horário, a gente sempre estava até comentando aqui antes, né? De ser um horário, às vezes no início da manhã, às vezes a pessoa conseguir acordar meia hora mais cedo, chegar um pouquinho, meia hora mais tarde no trabalho, ela consegue uma hora de atividade física e paga o seu dia, né? Se começar com uma caminhada, começar com aquela coisa para criar o hábito. Criou o hábito, aí a gente vai elaborando qual que é a atividade física que vai ser melhor para cada pessoa, de forma que a gente consiga bons resultados. Pessoa entendendo que isso é previdência privada. Se ela plantar agora, ela vai colher depois. E não adianta nada a gente estar com o bolso cheio de dinheiro, né, trabalhando muito e depois não poder aproveitar. Ou depender de alguém para nos ajudar nas nossas atividades diárias. Legal. Né? Flávio, você é um cara que faz triatlon, é dono de posto? Ou seja, é possível. Como é que foi essa virada de chave para você? Quando você começou a ter essa ideia, me conta um pouco da sua experiência pessoal, porque eu acho que pode identificar, o pessoal pode identificar com você também. Vamos lá, eu estava até falando com o doutor Henrique aqui. A virada começou ali ano de 2016, estamos a falar aí há 7 anos atrás. Já estava lá quase chegando nos meus 3 dígitos aí, quase 100 quilos. E resolvi, vou fazer a Volta da Pampulha, que é no final do ano aqui em Belo Horizonte. O pessoal, eu até sempre falei, né, vou fazer a maratona da Volta da Pampulha. A Volta da Pampulha são 18 quilômetros, a maratona são 42, mas para quem não conhece, chama até de maratona. E que já é um desafio ousado, né? Sim, mas ainda mais para quem estava iniciando. Então, entrei para uma assessoria, né, de corrida e, botei o foco lá, era começo de ano, no final do ano, vou fazer isso. Então, comecei a corrida, junto com isso, você começa a perder peso, começa a querer alimentar melhor, começa a querer dormir melhor, porque você tem que produzir no outro dia. E aí a coisa foi levando, até chegar no triatlon, que foi há 3 anos atrás, então começou corrida, sempre de manhã cedo. Aí depois, vou começar a nadar também, que sempre gostei.
de manhã cedo também colocando. Então assim, hoje, o que é a minha rotina hoje, basicamente? Com exceção de segunda-feira, que normalmente eu deixo livre, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu acordo 5h30 da manhã e tô fazendo exercício físico ali, em média, até umas 8h30. Então 8h30, 9 horas eu tô chegando em casa, tomo um banho, 9h30 eu tô no posto. Ah, mas eu sempre chego no posto 8, eu preciso chegar a 8. Cara, chega 9, chega 9h30, acorda um pouquinho mais cedo e sai mais tarde, entendeu? Então assim, dá pra encaixar a rotina. Aí nós estamos falando do triatlo, que é uma rotina pesada, ninguém tem que iniciar no triatlo. Mas uma caminhada, como o senhor mesmo falou aqui no nosso bate-papo antes, uma corridinha ali de 6 a 7, chegou em casa, tomou um banho, 8, 8h30, você tá no trabalho. Né? Totalmente possível. Você tocou numa coisa que eu achei super interessante, que na verdade, às vezes você tem que criar uma meta inicial, e que não precisa ser uma meta tão ousada até quanto a volta da Pampulha, porque são 18 quilômetros. Às vezes, se for pensar numa pessoa que está sedentária há muito tempo, é uma meta que fica distante. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou dar conta disso. Aí desanima, né? Desanima. Mas você pode criar uma meta mais curto prazo, às vezes para um evento, para um casamento que você quer estar bem, de uma filha, uma festa de final de ano que você quer estar um pouquinho melhor, né? Uma festa do final do ano da empresa que você quer se mostrar um pouquinho melhor e mostrar para os seus funcionários que você produzindo, o exemplo arrasta, né? Sim. Você melhorando a sua produtividade, você acaba colocando essa melhora de produtividade para as outras pessoas também. E você falou uma coisa que é muito interessante, criar um vínculo com alguém, né? Porque você faltar a compromissos com você é mais fácil de você se dar desculpas, mas faltar compromisso em que você marcou com outra pessoa é um pouco mais difícil. Então você contratou uma consultoria de esporte e você tinha um vínculo com aquela consultoria. Eu também sou ex-obeso, hoje mexo com esporte porque virou minha vida, então quero dizer para vocês que é possível. Eu comecei isso quando eu tinha meus 37 anos, né? Hoje estou com 49. Então, o que acontece? Comecei marcando com personal chato pra caramba, falando assim, eu quero que você me ligue 10 minutos antes para que eu compareça, senão eu vou faltar. E ele me ligava 10 minutos antes e perguntava, cadê você? Cadê você? Você vê, 37, né, que você começou. Eu falei 2016 aqui, eu tô com 43 por aí, 36, 37, ou seja... Então, a virada de chave é quando a gente começa a perceber que a gente começa a ter algumas dificuldades na nossa vida por causa do físico, da saúde, e você começa a ter limitações. E nós temos uma queda hormonal natural, que é do nosso envelhecimento, e que se a gente deixar isso acontecer, a gente vai chegar a um ponto que vai ter limitações mesmo. Então, eu coloco a atividade física hoje não só como uma questão estética, mas como uma questão de saúde muito importante. Sim. Porque você tem que durar mais e melhor, para não ficar dependente de parentes e tal, para poder se cuidar. Então, esse é que eu acho que é o caminho. Você tocou em 2 pontos importantes, que é marcar um compromisso com alguém que possa ser sua companhia ou seu estímulo naquela questão, organizar o seu horário para que de repente você possa fazer isso de manhã, porque aí tá pago o resto do seu dia trabalhar e produzir. Flávio, queria ainda reforçar nesse ponto, assim, o cara que tá lá no interior nos ouvindo, às vezes vai pensar, pô, a minha rotina aqui no interior é bastante diferente da do Flávio. Eu sou o RH, eu sou o caixa, eu sou o administrativo, eu sou o gerente de pista e tudo mais. Mas você sentiu que você perdeu, entre aspas, essa 1 hora? Você sentiu que você ficou mais produtivo no trabalho? Com certeza absoluta. Foi o que eu falei aqui. Você acorda cedo fazer o exercício, você vai alimentar melhor ao longo do dia e vai chegar à noite, 10, 10h30, você já tá com sono, você já vai dormir. Então você cria um círculo vicioso pro lado bom, de dormir bem, alimentar bem, e isso te traz uma produtividade gigantesca. E falei aqui antes também, eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui, eu almoço todo dia no posto de marmitinha. Ou seja, talvez o tempo, o Flávio, o cara chega para trabalhar só 9h30 no posto, que bom vivan, né, vida boa. Mas talvez o meu almoço, que seria ali 1 hora, 1h30 para ir num restaurante almoçar, eu abro mão disso, almoço na minha marmitinha ali na mesa, trabalhando, que talvez não é o perfeito, né? Talvez seria almoçar com uma tranquilidade e tal, mas porque eu ganhei aquele tempo lá de manhã cedo fazendo meu exercício. Legal. Eu acho que nisso aí tá bem balanceado. Tá bem balanceado, na verdade você tá tendo um ciclo virtuoso, né, que a gente fala. Porque na verdade, pensa para você ver, você conseguiu fazer o seu treino de manhã e quando a gente tava falando aqui, depois até nós vamos colocar aí uma foto para vocês entenderem que o músculo, né, que a atividade física... Vamos botar na tela? Débora, coloca na tela
a imagem 1, o doutor Henrique vai comentar aqui pra gente essa estrutura muscular. Bom, então falando que o músculo, ele não é só um órgão locomotor, ele não serve só para você pentear o cabelo e para você levantar e assentar da cadeira, não. O músculo produz diversas substâncias que vão melhorar a nossa cognição. Vocês vão ver aí na foto, tem um teu cérebro aí mostrando que ele estimula a cognição, foco, atenção aos negócios, as questões que você vivencia no dia a dia. Ele estimula a nossa imunidade, então se adoece mais e falta menos ao trabalho. Você melhora o cortisol, que é o hormônio do estresse, porque pelo que eu entendi da conversa aqui com a turma antes, é uma profissão estressante. Sim. Empresário está sempre correndo atrás, né? Então, assim, é uma luta diária, né? Muito puxada ali. Ele melhora, inclusive, a produção do GLP-1, tá escrito aí perto de um desenho do intestino, né? O GLP-1, que é a mesma substância do Ozempic e do Saxenda, que o pessoal tem tomado aí para poder emagrecer, né? Remédio caro, toma para emagrecer, você produz ele no intestino se fizer atividade física. Então, quer dizer, é o remédio mais barato que existe, é fazer atividade física e age no seu organismo inteiro. Cálcio no osso, gordura no fígado, hipertensão, diminui a chance de você ter hipertensão, controla a hipertensão, talvez você possa diminuir o número de medicamentos que você usa, né? Melhora a circulação, então diminui a chance de você ter infarto, derrame, né? Então, se você quer durar mais e melhor, a atividade física faz parte da sua vida e deve fazer para a vida toda. E por isso que a gente falou, começa devagar e vai criando novas metas na medida que o seu caminho for evoluindo, né? O Flávio não começou como Iron Man, como um cara que fazia uma extensão de jornada muito grande no esporte. Ele começou mais devagar e foi progredindo. Como todo mundo, eu comecei na musculação, que é o esporte que eu gosto, né? Hoje eu mexo muito com atleta e o esporte que eu mais gosto é a musculação, porque me encantou essa ciência que está por trás disso. Mas comecei fazendo 2 vezes por semana, né? Saía do trabalho tarde, ia treinar 9 da noite, mas eu ia. Depois eu fui entendendo que eu tinha que aumentar mais vezes, porque o esporte ele só dá uma evolução para aquela pessoa que aumenta a demanda, então a gente tem que ir aumentando gradativamente. Por isso que aquela pessoa que faz uma caminhada 2 vezes por semana, daqui a pouco tem que fazer 3, senão ela não continua evoluindo, daqui a pouco 4, né? E ela cria esse hábito de vida e faz tão bem para a vida da gente, para nossa disposição, para nossa energia, para tudo isso, que a pessoa que muda de vida nunca mais quer voltar. Sim, entendeu? E isso também não precisa da pessoa abandonar tudo de prazer da vida dela, não. Ela pode fazer bem feito 80% do tempo, que ela vai ter bons resultados, né? Então ela pode no fim de semana dela ainda aproveitar algum evento, alguma coisa que ela quer curtir, né? Mas sabendo que ela economizou ali durante a semana para poder gastar no fim de semana com uma cervejinha ou com um tiragosto, né? Doutor Henrique, é impossível não falar sobre alimentação nesse debate. A gente tem falado muito sobre atividade física, virada de chave, coisas que podem fazer a pessoa se motivar a iniciar, mas atrelar a alimentação saudável com isso é muito importante. Flávio tem a dinâmica dele, almoça no posto, funciona muito bem para ele. Mas e o cara que precisa melhorar, sabe que... E quem tá nessa rotina ruim sabe que precisa melhorar. Qual é o ponto de partida? Como é que faz? Bom, o que acontece? O primeiro critério para você pensar em engordar ou emagrecer é déficit calórico, quer dizer, comer menos do que gasta, né? Então fazer atividade física já é um aumento de gasto, isso já vai ajudar. Mas o que eu falo? Para as pessoas que têm a vida muito atarefada, como a minha também você tem que fazer um raciocínio antes, né? Você tem que preparar, planejar a sua alimentação. Porque se você não planejar, você vai comer o que tiver na frente, né? E às vezes o que está na frente não é a comida mais saudável, ou é alguma coisa industrializada que traz aí algumas químicas para manter aquele alimento. Fora de hora, às vezes, né? Vai estar com muita fome aí, né? Que come com muita errado. Fome, come excessivamente, né? Come com o olho, né? A gente vê uma coisa gostosa, come e fala, pô, tá tão bom que eu vou comer mais um pouquinho, né? Então, se você planejar e tiver as coisas relativamente prontas, isso funciona muito bem. O ideal é que a pessoa coma várias vezes ao dia, pequenas porções, porque aí ela não vai estar com tanta fome. E todo mundo que tem um percentual de gordura mais alto, que tá mais gordinho, né? Essa pessoa tem uma tendência a gostar mais de carboidrato e açúcar, né? Então, é o que a gente tem que tentar evitar na nossa dieta. Eu
falo muito que a gente era mais saudável quando a gente comia sacolão e açougue. E hoje a gente fica muito em supermercado e padaria, né? Então, assim, esses alimentos, eles têm uma carga de açúcar e de carboidrato muito alta. Então, tudo que a gente puder, o vilão hoje, na verdade, não é bem a gordura. A gente foi ver que as doenças do coração e tal, elas têm uma associação com algumas gorduras ruins, mas o principal vilão que vira gordura no nosso organismo, porque vira triglicérides, né, é o carboidrato e o açúcar. Então, se a gente minimizar o carboidrato e o açúcar, distribuir em várias refeições ao dia, pequenas porções, você consegue comer menos sem ficar com fome, porque você está sempre comendo alguma coisa, e de preferência comida, menos lanchinho e mais comida. Às vezes a pessoa atribui ao lanchinho uma vantagem, né? Falou, pô, nem almocei, eu só fiz um lanche. Mas ela comeu ali um salgado que tem uma gordura ali para ser feita, é uma massa, não e é coisa e tal, nutritivo, não né? tem uma nutrição, então o cara às vezes tem um percentual de gordura alto, mas tá mal nutrido, né? Porque os nutrientes que ele precisa para se manter bem, manter saudável, estão ruins, né? Então é melhor que ele coma comida várias vezes ao dia. E uma coisa que funciona muito bem para o cara que não tem tempo é ter alguém que faça umas marmitinhas e já deixa pronto, ele deixa na geladeira do posto, né? E aí de 3 em 3 horas, uma marmitinha pequena, ele come uma refeição ali em 5 minutos, trabalhando mesmo, sem precisar sair daquilo ali. Isso tem uma efetividade incrível para o cara conseguir evoluir na perda do percentual de gordura e se ele estiver fazendo uma atividade física, numa construção de uma saúde mais sólida, né? Flávio, você encontrou a sua dinâmica, mas imagino Sim. que você teve um ponto de partida. Como é que foi? Me conta um pouco desse processo. Como que iniciou para você chegar nesse formato que eu acho que deu certo, né? Bom, acho que foi tudo questão de ir adaptando mesmo, né? Quando era só a corrida, era até mais simples a rotina, logo cedo ia lá e corria. Aí quando começou no triatlon, realmente os treinos são maiores, demandavam uma programação melhor, como basicamente a minha rotina é durante a semana ali no posto, dentro do posto, então ficou fácil ir adaptando ali. Bom, a horário que eu chego no posto, eu tenho um lanche e tal, igual o doutor Henrique falou, tá tudo lá. O segredo da marmita, antigamente marmita parecia feio, né? A gente comer marmita. Eu acho que é o maior segredo. Porque não tem, perdão, aonde a gente cair na tentação. Aquela marmita tá ali pronta, no meu caso eu recebo, né? Ela não tá lá, mas eu já tenho um cardápio fechado, então assim, eu não vou cair na tentação de estar num self-service e passar por uma comida que eu gosto muito, às vezes eu tô com muita fome. Então é o planejamento de horário, de o que comer, e assim, eu acho que aí tudo vincula a gente também conseguir encontrar um esporte que a gente tome gosto. Uhum. Porque aí você encontrou um esporte, uma atividade física que você gosta, colocou uma meta, que seja chegar numa festa bem, eu falei da volta da Pampulha aqui, mas seja fazer uma prova de 5 km, falando em Belo Horizonte, ou que seja Minas Gerais, que a gente tem a turma aqui também do interior, tem muito evento de corrida hoje em dia, e isso é um negócio, né? Uhum. Então assim, coloca uma meta, aí você vai falar, pô, eu tenho que alimentar bem, porque eu tenho essa meta. E aí você vai criar a sua rotina. Eu entendo, às vezes, posto no interior, o pessoal quer fazer de tudo. Mas a tecnologia hoje ajuda demais. Eu brinco lá em casa que o meu tempo hoje dentro do posto é menor do que é bem menor do que era 5, 6 anos atrás. Mas hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava 5, 6 anos atrás. Porque eu não trabalho só a hora que eu estou dentro do posto. Muito pelo contrário, eu diria que a hora que eu mais trabalho e com os assuntos mais importantes é a hora que eu estou fora do posto. Porque você tem um celular hoje que você faz a gestão toda. Faz a gestão inteira. Agora, eu sei que o pessoal, às vezes, do interior tem uma rotina, um modo de tocar posto diferente. Mas, vamos combinar, para cuidar da saúde, para talvez ganhar até um pouco menos de dinheiro hoje, mas para não ter que gastar esse dinheiro amanhã, tendo que comprar a saúde de volta, e muitas vezes não compra, delega mais um pouco, contrata alguém para cuidar do RH, entendeu? E toma conta, talvez, do financeiro, que é onde você pode ter um desfalque, um problema maior. Então, assim, eu acho que o segredo é esse. É legal você ver que tem uma percepção
prática, né? Porque o Flávio está dentro da história, né? Ele é dono de posto, então ele entende como é que funciona lá dentro. Então juntou um time legal aqui para a gente pensar, né? Porque o que acontece? O Flávio trabalha e ele conseguiu se organizar para isso. Então é uma questão de organização. E como que o esporte e o cuidado de saúde arrastam, né? É um exemplo que arrasta. O Flávio estava contando aqui também que a família dele melhorou muito nesse sentido. Os meninos praticam atividade física, a esposa está praticando atividade física. Então, assim, na hora que você consegue criar essa estrutura dentro da sua família, tudo flui melhor dentro e fora de casa, né? Então, é interessante como que o esporte pode mudar a sua produtividade no trabalho e a sua capacidade de se dar bem dentro da sua própria casa, né? Legal. Doutor Henrique, vamos falar de uma outra situação agora. O cara que já deu o ponto de partida, certo, e que quer evoluir, como é o caso do Flávio. Queria que você falasse da importância de contratar pessoas especializadas para que ele lhe ajude, né, a atingir a meta que o Flávio, por exemplo, contratou uma assessoria. Hoje tem muita informação na internet e tudo mais, eu acho que não dá para tirar as coisas da cabeça. É preciso um acompanhamento de um profissional mais gabaritado, certo? Certo. Na verdade, o que acontece? Eu acho que o começo da atividade física, ele é muito simples, mas vale a pena uma consulta médica antes para saber se aquela pessoa tem alguma limitação, principalmente de saúde, da parte cardiovascular, que oriente que ela tenha que fazer de alguma forma diferente. Mas fora essa coisa mais aguda, assim, ter uma equipe que te ajuda a evoluir é muito importante. Eu falo, por exemplo, que às vezes o cara que vai fazer uma musculação na academia e não tem quem assessore, a pessoa às vezes machuca e para a atividade física cedo. Ela não consegue uma evolução porque ela não sabe como fazer. E às vezes você tem aquela informação de internet, mas esse aprendizado, às vezes de orelhada, não consegue trazer um resultado. Então, assim, você ter alguém que te assessore, isso aconteceu com o Flávio e aconteceu comigo. Eu contratei um personal que era o cara que me obrigava a ir, mas que me exigia no treino, né? Então eu conseguia ter resultado. E quando você começa a ver resposta, começa a ver resultado, você se empolga, você fica feliz com aquilo e você quer um pouco mais, né? Então, ter uma equipe que te assessora é muito interessante. Às vezes a gente aprende com personal na academia, alguma coisa ou com outro, e às vezes não é a assessoria completa que você precisaria ter, é só aquela opinião. A pessoa não tem aquela responsabilidade pelo seu acompanhamento. E quando você tem uma equipe que é responsável por você, sua evolução ela vai acontecer. Não importa se num tempo X ou Y, mas você vai estar sempre evoluindo, né? E se você estiver evoluindo, mais cedo ou mais tarde você vai chegar no seu objetivo, né? Então esse é que é o caminho. Ter alguém que olhe por você, proteja a sua saúde para que você faça bem feito, né? Tenha resultado, porque a maioria das pessoas abandona a atividade física por isso. Ela faz de um jeito às vezes errado ou não preparado, machuca, não evolui bem, não tem uma resposta e fala, isso não é para mim. Então, não sou bom nisso. Não sou bom nisso. Fica fácil falar, não sou bom nisso. Flávio, me conta um pouco da sua experiência com a assessoria. O presidente Rafa Macedo também está se desafiando, querendo ir para... Sim. Muito pela sua influência. Pois é, isso que eu ia falar. Falar da minha rotina é fácil. Minha rotina é muito tranquila comparada à do Rafa. E o Rafa tá aí, ó. Já tá no triatlon já. E ele contratou também, né? Uma assessoria especializada. Ele tá na mesma assessoria que é a minha, né? De corrida e triatlon. Mas o Rafa, sabiamente, tá com uma equipe multidisciplinar, ele tem o personal dele, ele tem o cardiologista lá dele, então assim, tá cercado só de bons profissionais. Entendi. E eu acho que tem que ser por aí, porque se for começar sozinho, que seja no simples, além do risco cardiovascular aí, né, que acho que a pessoa tem que olhar isso no início, vai começar, vai dar errado, vai machucar, não vai evoluir, e aí vai vir no caminho fácil. Esse negócio de exemplo da corrida. Esse negócio de corrida não dá pra mim, não. Eu não quero correr porque eu machuquei. Isso aí não serve. O meu joelho, eu escuto às vezes de alguns assim, eu não corro não, porque meu joelho aqui, tudo bem, a não ser que tenha um problema muito sério de joelho, seu joelho tá doendo porque você não fez um fortalecimento, ou porque você não está alimentando bem, ou porque você está correndo errado. A gente brinca isso, né? Às vezes a pessoa tem que fazer uma preparação, né? Porque até para ir para atividade física que ela gosta, que ela sente prazer. Então, por exemplo, várias pessoas que têm dor no joelho, né? E falam assim, eu não posso porque eu tenho dor no joelho. Pelo contrário, quando você fortalece essa musculatura e protege, blinda esse joelho, essa pessoa vai estar apta a fazer a atividade física que ela quiser.
fizer. Tem estudos mostrando isso, que uma pessoa que tem uma massa magra um pouco mais significativa, ela se machuca muito menos. Então, consequentemente, ela tem mais produtividade, tanto na atividade física quanto no dia a dia. Sim. Né? Então, a gente brincou isso aqui, né? Atividade física é previdência privada. A gente tem que plantar para poder colher. E tudo funciona bem, né? Quando você está fazendo qualquer que seja atividade física. Ou a pessoa pode jogar tênis. Eu já joguei tênis antes da corrida. Então, assim, e vai funcionar tudo bem. É intestino, é sono, é no trabalho, é em outras coisas também, né? Que nós não vamos ficar falando no podcast aqui. E detalhe, não é só o masculino, é o feminino também, que a gente tem uma tendência, nós estamos 3 homens aqui, de ficar pensando só no homem, dono de poço, às vezes ainda se pensa só no homem, mas não, a mulherada tá aí e tá tomando conta do pedaço. Tudo que a gente tá falando aqui serve pra mulher também. Serve, né? E é muito interessante. Quando você faz atividade física, você faz pico de testosterona, de estradiol, de hormônio do crescimento que você não faria se não treinasse. Sim. Então, quer dizer, a atividade física te estimula até na sexualidade, se a gente fosse falar disso. Eu ia falar que tudo funciona bem, inclusive isso. Pra namorar também é bom. Também então, é bom. É um argumento bom pra turma se convencer. Com certeza. Doutor Henrique, você queria mostrar mais uma imagem, não é isso? Explica pra gente. Débora, coloca na tela aí pra gente. Quem tá nos ouvindo no Spotify, corre lá no YouTube, que a imagem tá na tela da galera. Bom, essa imagem aí, ela mostra aí um percentual de gordura um pouquinho mais alto, então as células de gordura aí maiores aí em cima, mostrando que só por estar com percentual de gordura um pouquinho mais alto, você cria um perfil inflamatório, você se inflama, né? E essa inflamação faz com que você aumente o seu risco de doença do coração, seu risco de diabetes, de hipertensão e aumenta o apetite. Então, esses letrinhas que estão aí escrito leptina e adiponectina são hormônios da saciedade. Então, quando você está com um percentual de gordura mais alto, você tem mais vontade de comer açúcar e carboidrato, gerando essa questão que está logo embaixo aí, que chama resistência insulínica, e isso faz você acumular um pouquinho mais. Então, vira um ciclo vicioso de ganho de peso. Quanto mais gordinho a pessoa fica, mais tendência a ficar gordinho ela tem. Mas o contrário também é verdade do lado aí. Quando a pessoa perde percentual de gordura, ela diminui o perfil inflamatório, ela tem mais saciedade, até por conta do que a gente mostrou na outra foto, falando da produção de hormônios que são reguladores da fome, e você melhora o controle da sua insulina, diminuindo a chance de hipertensão e de diabetes. Então a gente tem de um lado da célula de gordura gordinha o ciclo vicioso e do outro lado o ciclo virtuoso. Então é isso que a gente tem que falar. Começar a emagrecer é um processo de saúde de longo prazo, né? A gente tem que cuidar da saúde para a vida inteira, porque a gente quer durar mais e melhor. A expectativa de vida do brasileiro está caminhando para 85 anos. Imagina a gente chegar lá sem condição de cantar uma bela canção, né? Sem condição de fazer alguma coisa para nós mesmos, sem condição de aproveitar essa idade que a gente chegou, né? Flávio, você falou que tava gordinho, né? Tava chegando aí nos 3 dígitos. Acho que gordinho eu tava gordão. Se sente melhor hoje? Nossa, que você tá... Demais. Não só esteticamente, imagino, né? Não, tudo melhora. É o que eu falei, a gente produz melhor. Vou te falar, até o humor é melhor. Quando você tá, vamos falar, com um peso legal, você vai... Qualquer roupa funciona, qualquer roupa veste. Então, assim... Autoestima, né? Autoestima, bom humor, produtividade. Eu acho que é o que eu falei. O segredo virou o círculo virtuoso, né? Eu até falei errado aqui. Então, ou seja, tudo vai funcionando. E que fique claro, chega fim de semana, eu particularmente gosto de tomar minha cervejinha, gosto de comer lá o tira-gosto, mas isso fica restrito aos 15, 20% da escapada. Mas durante a semana inteira você fez ali a sua atividade física, você alimentou bem, você produziu bem. Você vai dar uma escapadinha no fim de semana ali? Eu falo às vezes, por exemplo, não vai ter problema. Para a pessoa não consumir caloria vazia, né? O que eu chamo de caloria vazia? Aquilo que não te traz tanto benefício, que você não está tendo benefício social ou alimentar. Então, por exemplo, no fim de semana, você está em casa fazendo nada, come a sua comida normal, alimenta bem, coisa e tal. Agora, você vai para um evento, você vai para uma festa, você vai aproveitar aquele evento, aquela festa, você vai se socializar. E com a consciência tranquila. Né? Você aproveita com a consciência tranquila. Mas, às vezes, o que acontece? E isso também tem estudos que, às vezes, mostram que a pessoa, às vezes, na sexta-feira, ela já pensa assim, hoje é o dia, porque eu trabalhei muito essa semana e eu mereço, né? Então, essa palavra eu mereço, ela é cruel. Eu mereço. Aí, na sexta-noite, já é um macarrão com um vinho, com uma cerveja,
cerveja, com alguma coisa, e aí eu já chutei o balde na sexta, sábado tem um churrasquinho e tal. Já chutei o balde sábado, domingo também. Tem o futebol. Segunda eu começo a dieta. Segunda eu começo de novo. Então, o que eu falo, assim, é claro que o fim de semana é pra gente ter um lazer, é pra gente aliviar o estresse da semana, mas é aquilo que eu falei da caloria vazia. Deixa pra você aproveitar os momentos que são importantes pra você, com aqueles que você quer mais aproveitar. E nos momentos que você não tá fazendo nada, continua dentro do foco, que dá os 80% que você precisa pra estar com a saúde em dia. E esse eu mereço, eu já escutei isso até do meu médico também, exatamente da forma que o senhor está falando, e ele, na época ele falou comigo, você pode inverter, o eu mereço pode virar, não, eu mereço ter uma saúde boa, eu mereço me alimentar bem. Então por que você vai chegar na sexta e vai sentar na mesa lá e vai falar assim, não, trabalhei demais essa semana, agora eu vou comer um queijo aqui que tá cheio de caloria, vou tomar uma garrafa de vinho inteira porque eu já trabalhei muito, eu mereço. Mas troco o eu mereço me alimentar bem, eu mereço ter uma saúde boa. Então esse eu mereço não precisa ser enfiar a cara na comida e na bebida, né? E assim, a bebida alcoólica por si só é um problema pela questão do álcool ser um carboidrato e do álcool atrapalhar a ação da testosterona. Então faz com que a pessoa que toma álcool excessivamente, ela tem um prejuízo hormonal também, né? Então, com isso, a ereção fica mais difícil, com isso começa a ter aquela gordura visceral, aquela gordura abdominal, barriga de cervejeiro, propriamente dito, né? E aí começa a fazer conversão em hormônios femininos, dá aquele peitinho, né? Então, isso aumenta muito o risco de doença do coração, né? Então, às vezes dá pra gente fazer escolhas melhores. Eu ia brincar aqui que um copo Lagoinha é um pão de sal, né? E na verdade é. Então, às vezes a gente consegue escolher uma bebida que você consiga beber um volume menor para que você se mantenha bem, né? A cerveja é uma delícia, realmente, né? Que e agora não toma em copo Lagoinha mais, é no Stanley, é um perigo, porque aí já não é um pão de sal mais. Não esquenta, já tem uns 3 pães de sal ali dentro daquilo. Então, Henrique, é muito legal você ter trazido isso à tona, e é legal a sua presença aqui pra gente tentar tirar alguns mitos. Destilados, vinho, cerveja. Sempre uma... Eu vi que ele já estava indo para falar isso, eu tô curioso, porque eu sou cervejeiro, inclusive. A cerveja, de fato, é pior. O que a gente pode chegar à conclusão aqui? O problema da cerveja é o volume. Porque como tem uma graduação alcoólica menor, a pessoa não embriaga rápido. Então a pessoa vai beber num churrasco à tarde aí 15, 20 copos Lagoinha, eu tô colocando isso como medida, né? Agora nós já temos agora já é o Stanley, né? Que é o Stanley, né? 20 copos Lagoinha numa sentada, comendo carne. Então se você for pensar aí num churrasco à tarde com 20 copos Lagoinha, são 20 pães de sal com carne, entendeu? Se você colocar 20 pães de sal com carne aqui e comesse, né? Você ia ter mais ou menos a medida do que é tomar 20 copos Lagoinha de cerveja. Se a gente pudesse escolher, às vezes, uma bebida que você bebe um pouco mais devagar, né? Então, por exemplo, um gin que tem uma intensidade de álcool ali um pouco maior, mas em compensação uma caloria um pouco menor. E você mistura com outras bebidas, vai pôr algum suco ou uma soda zero, ou alguma coisa ali, e você vai bebericando aquilo ali durante o dia. O vinho, que você não vai passar de uma garrafa e meia, né, para 2 garrafas para 2, numa tarde inteira, entendeu? Então você consegue beber um volume menor, né? Eu entendo que a cerveja é a paixão nacional, não tem jeito, entendeu? Mas assim, é o que eu falei, dá para você escolher um dia para beber uma coisa que você vai beber um volume menor e escolher um dia que você vai realmente chutar o balde, né? Então, desde que você faça isso com essa consciência de que você está pensando na saúde também, você consegue fazer um meio termo bom, né? Flávio, caminhando para o final, queria que você deixasse uma dica aqui para os seus colegas. Você é um cara, por isso que eu fiz questão de te trazer, porque você é o cara que é empresário, trabalha nesse ramo maluco que é combustíveis, e é possível alinhar a atividade física a isso tudo. Queria que você deixasse uma dica aí pra gente fechar. Bom, o que eu acho que eu tenho para falar é o seguinte: com certeza eu não sou aqui o empresário, dono de posto de gasolina do Minas Petro, que mais trabalho e o que menos trabalha. Eu diria que eu tô no meio termo aí da turma. Eu sei que tem empresários que tem muito mais demanda, como pode ter algum que tem menos, né? Então assim, mas eu acho que a questão é fazer atividade física
se for atrelado a um esporte que você gosta, que você toma gosto, melhor ainda. Isso vai, com certeza absoluta, ajudar na produtividade no trabalho e você não vai abandonar o seu negócio não vai ficar perdido, não vai acabar por causa disso. Pelo contrário, eu acho que a tendência, eu vi isso comigo, é a coisa ficar melhor. Você vai produzir melhor, você vai ter uma saúde melhor, você vai ter até um humor melhor para lidar com os seus colaboradores, que posto de gasolina não é só o financeiro, não é só o burocrático, muito pelo contrário, um dos maiores desafios que eu vejo hoje no nosso negócio é a gestão de pessoas, e para gerir pessoas você tem que estar bem com você. Se você estiver mal, você vai transferir isso para toda a sua equipe. Então assim, não é nada de outro mundo, a questão é começa devagar, com uma boa orientação, o Dr. Henrique está aqui para isso, né? Entende disso, já deu para ver que é um cara especialista no do que a gente está falando. Dá para começar, dá para fazer e tudo vai funcionar melhor. Tem que adaptar a rotina. Beleza, doutor Henrique, para fechar, se quiser deixar os seus contatos também, e também deixar essa dica final aí que eu acho que é importante. O papo foi bem legal, viu? Obrigado pela presença. Bom, eu agradeço a oportunidade, porque na verdade eu gosto de mudar a vida das pessoas, porque eu mudei a minha e me fez muito bem, né? Então, assim, eu sou um exemplo vivo disso e mostro isso para as pessoas no consultório, para que elas entendam que é possível, né? E o que o Flávio falou que eu achei interessante, qual que é a dica para as pessoas? Nós temos duas palavras: começar e persistir, né? Então, a partir do momento que você persiste durante alguns meses, isso vira um hábito e você começa a melhorar tanto a sua qualidade de vida que vale a pena. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dica, alguma coisa, tem um Instagram que é drhenrique.barreto. Aí podem me mandar mensagens lá, eu respondo a todo mundo, né? Se tiver um pouquinho de paciência, porque a gente também trabalha muito, né? A gente responde a todo mundo e a gente quer acolher vocês para poder ajudar nesse processo. Ó, pessoal, finalizando mais um Minas Petrocast, eu não sei vocês, mas depois desse podcast aqui vou colocar meu tênis e sair correndo porque estou preocupado. A ideia foi ser provocativo, tá? Você tem que melhorar a sua saúde. Quer melhorar a gestão do posto? Comece melhorando pela sua saúde, que eu acho que é um bom passo inicial, beleza? Um grande abraço pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço aí, turma. Um abraço, gente. Até mais.